Inaugurado no dia 3 de novembro de 1889, o Teatro Santa Rosa não só faz parte da história da Paraíba, como também do cinema em nosso estado. Inclusive, entre os anos de 1902 até as décadas de 30 e 40, funcionou como cinema. Inclusive, na edição do jornal A União do dia 26 de outubro de 1932, é anunciado a primeira exibição do cinema falado na Paraíba, que aconteceu aqui no Teatro Santa Rosa. Ele que inclusive é palco de grandes fatos importantes da nossa história. No ano de 1900 ocorreu a trágica morte do mágico Bala Brega. E em 1930 ocorre a Assembleia em que é decidido a mudança do nome da capital paraibana, de Paraíba para João Pessoa, como também da bandeira do nosso estado. Ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2 de dezembro de 1998. Atualmente está em reforma. E aqui próximo do Teatro Santa Rosa, anos mais tarde, também surgiu um outro cinema, o Cine Brasil, na década de 40. Lá do outro lado, já na Guedes Pereira. E aqui na rua Duque de Caxias, antiga rua direita, como tem em um anúncio do Cine Patê, existiu o Cine Patê, que foi inaugurado ali em 1º de agosto de 1910. Sua localização exata a gente não tem, a gente não conseguiu achar, mas a provável localização dele é entre essa rua aqui, ó, o popular Terceirão, rua Peregrino de Carvalho, com o viaduto do ponto de 100 réis, né? Já que o viaduto foi construído ali na década de 60 para 70, enfim. E há uma foto antiga que pega daquela região ali onde tem aquele carro preto estacionado, e aí pega os imóveis que existiam anteriormente ao popular Terceirão, a Igreja da Misericórdia que está aqui ao nosso lado, como também o decorrer aqui da rua direita, sentido Praça João Pessoa, né? E aí, claro, o Cine Patê foi um dos primeiros cinemas que existirá aqui na cidade de João Pessoa, e após ele foram surgindo outros, inclusive esse aqui, que vocês vão saber um pouco mais da história, que é o Cine Rio Branco, né, que depois virou Rex, como também o Cine Popular na Rua da República. Em 24 de fevereiro de 1911, aqui no cruzamento das ruas Duque de Caxias com a Peregrino de Carvalho, em frente à Igreja da Misericórdia, o Cine Rio Branco. Ele que desde 1912 já tentava passar os filmes falados aqui na cidade de João Pessoa. Inclusive, em 1930, o prédio em que funcionava foi demolido e com isso o cinema passou a funcionar ali no ponto de 100 réis, na proximidade do Café Alvear. E um detalhe, a gente não conseguiu a localização exata desse Café Alvear e nem o prédio em que funcionou o Cine Rio Branco ali no ponto de 100 réis, mas fica bem próximo, aqui a alguns metros de distância. Inclusive, em 1933, nos dias 22 e 23 de agosto de 1933, o jornal A União publicou manchetes sobre a construção e a inauguração do novo prédio do Cine Rio Branco. Um detalhe interessante, que em 1927 houve uma sessão especial para os filhos do então presidente da Paraíba na época, João Suassuna. Ele, que é o pai do escritor paraibano Ariano Suassuna, que faleceu anos atrás. Em 24 de novembro de 1930, teve êxito a exibição do filme Diz Isso Cantando, já que no mesmo ano haviam sido comprados novos aparelhos para o Cine Rio Branco. E com isso, no mês de agosto de 1933, o filme de inauguração do novo prédio do Cine Rio Branco foi Paris, Eu Te Amo. E assim persistiu mais alguns anos até o Cine Rio Branco virar o Cine Rex, que é o que a gente mais conhece aqui na cidade. Em 5 de julho de 1911 foi inaugurado o Cine Popular na Rua da República. Pertencia à firma Cordeiro e Companhia e foi um dos primeiros cinemas instalados em prédio adaptado. Infelizmente, não sabemos sua localização exata. E aqui nos cruzamentos das avenidas Floriano Peixoto e Oswaldo Pessoa também existia um cinema. O nome, Cine Independência, propriedade de Stefano Conte, foi inaugurado em 12 de outubro de 1915. A data faz referência ao descobrimento das Américas, que aconteceu no dia 12 de outubro de 1492. O Cine Independência foi demolido nos anos 20 para alargamento da Avenida Floriano Peixoto e também funcionou apenas por 2 anos. E o que a gente encontra hoje é apenas algumas casas nas esquinas, como também
a agência da Caixa Econômica Federal. O Cine Edson era inaugurado em 9 de janeiro de 1919. Propriedade de Manuel Castro, era um cinema de poeira com instalações bastante precárias. Sua localização era entre a Rua da República e a Avenida General Osório, e anos depois virou o Cine Felipeia. E aqui na antiga Independência, atual Avenida Capitão José Pessoa, no bairro de Jaguaribe, existia um cinema, o Cine São João, construído ali em 1922 por Oswaldo Pessoa. E aqui continuou até a década de 30, quando foi substituído por outro. No cruzamento da Rua da República com a Avenida General Osório, existiu o Cine Felipeia, construído nos anos 20, no lugar em que funcionava o Cine Edson. Por sua proximidade com a Escola Normal e o Liceu Paraibano, atraía muitos estudantes. Inclusive, o Cine Felipeia pertencia a Oswaldo Pessoa, ex-prefeito da capital e irmão do ex-presidente da Paraíba, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E aqui no bairro de Jaguaribe, onde funcionava o Cine São João, foi construído e inaugurado em 16 de dezembro de 1933 o Cine Jaguaribe, construído e, claro, o nome veio em homenagem ao bairro em que está localizado e funcionava aqui na esquina da Avenida Capitão José Pessoa, já bem próximo da descida para a balaustrada das Trincheiras. O filme de estreia foi O Cavaleiro da Morte, de José Mujica, e, claro, fez grande sucesso aqui no bairro, sendo um dos vários cinemas que existiram aqui no bairro de Jaguaribe. Localizado entre as avenidas Juarez Távora e General Bento da Gama, no bairro da Torre, existiu o Cine Metrópole, edificado em 1934 por Antônio Serafim. Por volta de 1955 e 56 foi incorporada a Companhia Exibidora de Filmes. Concorria diretamente com o Cine Torre, pois nele os filmes passavam primeiro. Seu slogan era o mais arejado da cidade, pois suas portas laterais davam para a Rua Bento da Gama e ficavam com a parte superior aberta. Inclusive, graças a essa abertura que havia, a garotada da região assistia os filmes sem pagar nada, utilizando pequenos espelhos. Nas sessões das moças havia muita algazarra. Em uma delas, o projetista Zé da Ema jogou capim na plateia, afirmando que era o que eles mereciam. Com certeza, se você já passou aqui pelas ruas Peregrino de Carvalho, Duque de Caxias, Monte de 100 Réis, Terceirão, Igreja da Misericórdia, já deve ter ouvido alguém falar, o Cine Rex ali. É esse prédio aqui, ó. Esse prédio na esquina, que fica de frente à Igreja da Misericórdia. Hoje é uma loja de variedades. Inclusive, um dos últimos cinemas, né, junto com o Municipal, junto com o Plaza, que é aqui na rua, na Visconde de Pelotas, que foi, né, um dos últimos a fecharem aqui na cidade de João Pessoa. Foi inaugurado em 9 de agosto de 1935. E aí, se você não reparou, mas eu já deixo claro esse detalhe. Muitos dos cinemas de rua que aqui existem na capital paraibana foram abertos, inaugurados no mês de agosto, justamente por ser o mês de aniversário da capital paraibana, que completa o aniversário no dia 5 de agosto, já que foi fundada em 5 de agosto de 1585, quando houve o Acordo de Paz, e aí é fundada a capitania da Paraíba. Bom, o Cine Rex, ele é bastante conhecido, né, por ser um dos últimos cinemas de rua a fechar. Então provavelmente seus pais, avós, tios, tias, enfim, podem ter frequentado o Cine Rex, né, ter assistido, ou talvez ter passado aqui na época em que ele ainda funcionava. Inclusive, aqui também era um local de grandes encontros da alta sociedade paraibana, já que aqui aconteciam shows, comícios políticos, inclusive com presença de figuras importantes na história da Paraíba, como o José Américo de Almeida, o Assis Chateaubriand, que é o campinense responsável por trazer a TV para o Brasil, né? A presença do ex-governador da Paraíba, Argemiro de Figueiredo. Bom, mas ali, em 1960, foi quando houve o lançamento de um clássico paraibano, do diretor Linduarte Noronha, o filme Aruanda. Muito bom por sinal, e você consegue encontrar ele pela internet ou até na plataforma do Aruanda Play. Alguns dos filmes realizados por Valfredo Rodrigues, né, considerado o pai do cinema paraibano, também passaram aqui no Cine Rex, né. Ele chegou até a promover alguns filmes dele aqui, que fizeram bastante sucesso, e também no Felipeia, que é aqui nas proximidades, mas que não
teve o mesmo sucesso que houve aqui no Cine Rex. Bom, o Cine Rex, de uma certa forma, estava bem localizado, pois aqui ao lado, né, fica o ponto de 100 réis, como vocês vão ver aí na virada da câmera, né? Então o Paraíba Palace também, né? Enfim. Então aqui no ponto de 100 réis era onde tinha o bonde, né? Claro que não por muito tempo, enfim, eu acho que até a década de 60 mais ou menos existiu o bonde, enfim. Mas de uma certa forma era uma área em que havia uma grande circulação de pessoas, né? Então o Cine Rex, o Plaza que fica próximo de onde estamos, o Municipal também, né? E os demais, o Felipe também, que é bem próximo, enfim. E é interessante porque de uma certa forma os cinemas vão se ligando, né? Já que aqui por trás de nós, né, na Avenida General Osório, é onde essa história começa. Ali na casa de número 2, que segundo o Valfredo Rodrigues, né, em um de seus depoimentos, foi uma casa de número 2 na Avenida General Osório, ao lado da atual Biblioteca Pública Augusto dos Anjos, né? Então, basicamente, para você que não conhece, ali, ó, ali aquele prédio vermelho na frente é o Shopping Popular Terceirão. A casa de número 2 ficava por trás do Shopping Popular Terceirão. Então, olha só, a gente, ao mesmo tempo que a gente está em um dos últimos cinemas que fechou aqui na cidade de João Pessoa, a gente também está próximo de onde essa história do cinema aqui na Paraíba começa, né? Bom, e aí, como eu falei, o Cine Rex foi muito importante, houveram muitos acontecimentos históricos aqui, né? Grandes reuniões, encontros da sociedade, da alta sociedade paraibana, mas também houve uma promoção de filmes realizado pelo NUDOC, né? O Núcleo de Documentação Cinematográfica da UFPB, na última semana do Cine Rex, onde passaram vários filmes. E no dia 9 de maio de 1982, o Cine Rex fecha suas portas, exibindo o filme Os Segredos do Kung Fu Chinês. E aí, o Cine Rex vira mais um cinema fechado aqui na cidade de João Pessoa. Mas também entrando para a história, não só da cidade, mas também do cinema no nosso estado. E ao longo dessa minha fala, vocês viram algumas fotos antigas do Cine Rex. Mas tem uma bem especial que é possivelmente num domingo pela manhã, né? Que são de algumas crianças que estavam no primeiro andar do Cine Rex. A foto foi realizada no primeiro andar, mas sendo que aqui, mais ou menos na altura da lateral, né, onde hoje é a Rua Peregrino de Carvalho. E tem até uma criança que está com um macacão escrito a palavra Rex, né? Não sei se é um filho, sobrinho, neto de algum funcionário, ou até mesmo do pessoal que era dono do Cine Rex, mas é uma foto bem icônica, né? As crianças todas ali no primeiro andar do Cine Rex se divertindo, possivelmente assistindo, esperando, né, assistir um outro filme, ou, enfim. Não temos a precisão da foto, né, em que dia foi, a data, o ano, enfim, mas é uma foto, além das outras que existem sobre o Cine Rex, que é bem icônica, né, bem engraçada por sinal, e até fotogênica, né, o rapaz tá fazendo a propaganda ali com o macacão do Cine Rex, enfim. Inclusive, o Cine Rex, né, o Rio Branco Rex, é um dos poucos, acho que junto com o Municipal, que ainda tem a sua estrutura da época do cinema, né? Pois vocês vão ver em algumas fotos, a estrutura dele, né, a fachada dele ainda continua a mesma, a não ser essa parte de baixo que o pessoal que abriu uma nova loja aqui, né, pintou para deixar mais bonito, enfim, mais as janelas e tal. Inclusive, em uma das vezes que viemos aqui no centro, né, para gravar, a gente conseguiu, né, junto com o Michelin, que é uma das integrantes aqui da equipe, ela conseguiu conversar com a pessoa responsável pela loja, né, o gerente, e a gente foi aqui, ó, nessa parte de cima. Inclusive tem até algumas fotos, alguns vídeos que a gente fez de uma dessas janelas aqui de cima, tá? Então vocês vão ver algumas dessas imagens que fizemos no primeiro andar, né? Então a gente já deixa aqui também publicamente, né, o nosso obrigado ao gerente e também, né, espero que tenham gostado desse segundo episódio e calma, que ainda tem mais episódios. No terceiro vocês vão conhecer outros cinemas que existiram aqui na cidade de João Pessoa e, claro, muitas outras histórias e também alguns depoimentos de pessoas que frequentaram a época de ouro dos cinemas de rua aqui em João Pessoa.